quais são as consequências da qualidade do software em aquilo que é muito conhecido hoje como um dos problemas, que é a deuda de software, como com as métricas e ferramentas que puedan colaborar ou ajudar em este tema são úteis para reduzir esta deuda. Les vou pedir, estão partilhando minha tela? Estão vendo minha pantalla? ¿Aló? ¿Aló? Sí, se puede ver. Bueno, muy bien. Entonces, voy a empezar por solo un problema que tengo. Solo un problema. Luis, mientras que estamos esperando, podemos lanzar una primera pregunta a los participantes sobre la calidad del software. Tenemos una pregunta para saber si lo que penséis vosotros, y que es para medir la calidad del software, se mide la del proceso. Es decir, tener un buen proceso implica producir software de buena calidad. Esa es la pregunta. ¿Qué pensáis? Si tener un buen proceso, si implica producir software de buena calidad. Sí, eso es importante, pero el proceso tiene que ser ejecutado por personas, ¿cierto? Entonces, la calidad del software envolve varias cosas, no solo un buen proceso, pero también las personas que lo van a ejecutar y las herramientas que las personas que están ejecutando el proceso tienen a su disposición para hacer las tareas que tienen que hacer para que el proceso sea ejecutado con la calidad que se pretende. Entonces, y esto es general, no es solo con el software, es un problema de la calidad, tiene estas variables, un buen proceso, una buena metodología, personas con la capacidad y el conocimiento adecuado para las tareas que van a ejecutar y las herramientas que te permitan calibrar o testear lo que estás haciendo. Entonces, eso en cualquier industria, no solo la de software, son las variables que son necesarias para tener calidad. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de eso, que es cuál es el impacto de la calidad en esas variables, las personas, cómo medir esta calidad, porque si no lo puedes medir, también no sabes si tienes calidad. La calidad solo se puede hablar de calidad si la sabes medir. Si le puedes decir, bueno, de acuerdo con estos criterios, yo tengo una buena o mala calidad, es un problema de medir, de medición. ¿Okay? Perdón. Okay. Entonces, empezando con... Sí. Podemos traer la pregunta. Tenemos 73% de votos y 38% han dicho que sí, que tener un buen proceso implica producir software de buena calidad, pero 63% han dicho que no. Muy bien. Ok, Luis. Sí. Entonces se puede... bueno, podemos durante la presentación, podemos rebatir un poco y argumentar por qué que los 60% creen que no. Bueno, pero yo voy a adelantar y durante la charla vamos a intentar de rebater y saber por qué que las personas creen que no, que el proceso no es suficiente. ¿Okay? Muy bien, entonces, una de las cosas que quería empezar por deciros es que hay una serie de reportes que testean que hoy en día muchos de los proyectos de software no llegan al final con suceso. Y esa es una realidad en todo el mundo, no solo en Europa, pero Estados Unidos y otras regiones del mundo. Y una de las razones que eso tiene es que los proyectos se pasan los plazos y pasando los plazos de ejecución, tienen también un costeo que excede en mucho
o custeio que é inicialmente planteado para o projeto. Estas são estatísticas mundiais que vocês podem ver sobre... há um grupo que nos Estados Unidos que coleta esta informação de projetos de software em todo o mundo, que é o Standish Group. Vocês podem ir à web e podem ver estas estatísticas. Gartner também tem algumas estatísticas, alguns reportes sobre isto. E mesmo os projetos que chegam ao final, por exemplo, Gartner tem um reporte que nos diz que 75% dos projetos não cumprem os objetivos depois de terminados. Esta é a opinião dos usuários destes sistemas que são produzidos. Então, tudo isto é uma situação que, em nossa opinião, tem muito a ver com o problema da qualidade do software que é produzido. E associado à qualidade, o que é pensado por dizer-vos é a deuda técnica. O que é a deuda técnica? A deuda técnica tem a ver com as opções que são tomadas durante o desenvolvimento e muitas vezes essas opções têm a ver com o enfoque que os equipos põem em quando vão a tomar decisões que vão a ter influência a largo prazo. E há decisões que não são culpa dos desenvolvedores, são circunstâncias do momento. E isto é como se pode classificar a deuda. A deuda muitas vezes é derivada de uma situação involuntária, que é, por exemplo, aquilo que é pensado por dizer ao início, é devido muitas vezes ao conhecimento que os desenvolvedores têm sobre o problema específico que vão a resolver. Conhecimento funcional ou conhecimento técnico, não interessa aqui qual, pero involuntariamente o conhecimento das pessoas pode influenciar involuntariamente a deuda técnica, por falta de conhecimento. Intencional é quando um equipo tem, por exemplo, conhecimento das opções que estão tendo, tem consciência que muitas vezes por a pressão de tempo ou de budget que têm para fazer certas coisas, têm que tomar opções de desenvolvimento que são mais rápidas, pero de baixa qualidade e que vai criar uma situação futura de baixa qualidade. Então, temos aqui, podemos dividir isto em deudas que são causadas por coisas que são irresponsáveis, por falta de conhecimento, deudas que são involuntárias, deudas que são sensatas por opções que se tomam, e deudas que são intencionais porque foi decidido que por la pressão de tempo ou de custo, etc., a deuda, só certas opções de desenvolvimento são tomadas e o desenvolvimento acaba por ser feito de certas formas que vão comprometer o futuro. Este é um exemplo de como a deuda em outras áreas de nossa vida podem ser comparadas. Por exemplo, estas são imagens que têm a ver com a deuda técnica que pode ser classificada, por exemplo, aqui na direita, é uma deuda estrutural para cumprir um prazo de execução de uma obra, por exemplo. Esta deuda é uma deuda lá debaixo, é uma deuda mecânica para cumprir um pressuposto, que era ter o carro andando com as quatro ruedas. Pero a solução não é a solução de futuro, são soluções irresponsáveis e deliberadas. Okay? Em lado esquerdo, por exemplo, temos uma deuda que é irresponsável, pero sem intenção. Um cirurgião que se ha olvidado de um instrumento em seu paciente. Ha criado de forma irresponsável um problema para o futuro deste paciente, pero não ha sido intencional.
Las otras han sido intencionales porque hay una decisión que ha sido tomada, tenía que coger el coche y llevarlo para otro sitio, ha improvisado una forma de poner una rueda. Pero eso es para explicar que en software también se toman muchas veces estas decisiones. Pero el problema de la deuda tiene una consecuencia que es muy importante, que es, por ejemplo, si tienes presión con el plazo de entrega, normalmente tomas decisiones intencionales, aunque sean intencionales, que te van a comprometer soluções arquiteturais ou de qualidade para tu futuro. E isto aumenta a deuda técnica. Ao aumentar a deuda técnica, o impacto que vai ter é que em el futuro tu vas a reduzir tu produtividade, porque tu software não tem a mesma qualidade que se lo has pensado e desenhado com mais tempo e com as melhores opções arquiteturais. Então, quando tu tienes uma pressão de prazo, vas a criar uma deuda que te vai a comprometer em el futuro a produtividade. Quando comprometes a produtividade, tienes então mais dificuldade e menos tempo disponível para hacer novos desenvolvimentos, porque tu mantenimento te está consumindo tempo por falta de produtividade. Isto o que hace é que é um ciclo vicioso em que é muito difícil rompê-lo. Então, uma das coisas que há que ter como medidas para romper ou para quebrar este ciclo vicioso é evitar erros involuntários. Isto se pode fazer, como se ha dicho atrás, tendo uma melhor qualidade dos equipos de software e, portanto, ter isto como uma prioridade. La outra é ter a qualidade como uma tarefa que tem que ser encarada como uma tarefa de grande responsabilidade e todos têm que contribuir para a qualidade de tudo o que se está fazendo em el processo de desenvolvimento. Pero também há que ter as ferramentas que hemos hablado que te permitam medir esta qualidade, porque se não lo puedes medir, não puedes ter uma boa decisão sobre as opções que estás tomando, porque não tens como evaluar se tienes a qualidade que estás procurando. Bueno, e muito disto tem a ver com situações em que estás fazendo também desenvolvimentos e mantenimentos em que há pouco ou quase nenhuma documentação disponível para os desenvolvedores que vão a manter ou a fazer novos desenvolvimentos em um sistema. Uma outra coisa que é muito importante, claro que é necessário também saber se o processo está otimizado, se o processo tem todas as coisas que se espera que tenha, e as otimizações que tem, pero também é importante fazer uma análise de tendências históricas. É decir, quais são as tarefas ou ações que han sido hechas em el passado, em el desarrollo, que me han permitido aumentar ou melhorar minhas métricas de qualidade. Então, uma análise histórica é sempre também muito interessante ter para poder fazer comparações de las melhorias. Isto é uma coisa, Lord Kelvin, que ha sido um cientista britânico, nos ensinou também e ha dicho, é que quando se pode medir, o que se está dizendo, então estamos a expressar as coisas com números que nós podemos dizer, ok, entre 0 e 10, podemos fazer uma classificação de malo ou bueno. E então, em uma escala métrica ou na escala numérica, se pode atribuir uma classificação de qualidade. Se não fazemos isto, então é muito difícil poder expressar o que seja, se não temos uma forma de traduzir uma avaliação de algo que nós queremos entender se é bueno ou malo em uma escala métrica, em uma escala numérica, se queremos. Okay? Então, este é o porquê porque ter métricas que nos permitam falar sobre a qualidade é importante. Há aqui também este gráfico nos ensina uma coisa que também é muito importante, que são estatísticas que também han sido colecionadas. E o que se sabe é que quando há qualidade, e é o processo, a qualidade nos permite identificar erros
muy cedo o muy temprano en el proceso de desarrollo, y si estamos aquí hablando del proceso, estamos hablando de las varias etapas que el proceso de desarrollo tiene, considerando, por ejemplo, la etapa de requerimientos o presupuestos en que se define lo que hay que hacer con el software, la segunda etapa siendo el diseño arquitectural, la codificación, el testeo con pruebas de testeo y la entrega y implantación en cliente. Considerando estas 5 etapas, nosotros lo que sabemos hoy por dados estatísticos es que un error que se detecte en los presupuestos cuando se está avaliando y diseñando los presupuestos en una escala de impacto o de custo que va a tener, en una escala vamos a considerar que tiene un impacto, un factor multiplicativo de 1. O sea, si un error tiene un impacto, por ejemplo, y es detectado muy temprano en el proceso, durante la fase de elaboración de presupuestos, se va a saber que tiene un impacto con un factor que es 1, multiplicado por 1. Si se detecta solo ese error durante la fase de diseño del sistema, en que se está diseñando el sistema, ya tiene un factor multiplicativo de 5, comparado con el factor cuando es detectado en fase de presupuestos. Cuando se detectan los errores en la fase de codificación, en que se está ya escribiendo el código, el custo de detectar esto es multiplicado por 10 comparado con la detección más cedo en el proceso. Cuando se va para pruebas de teste, entonces tiene un factor multiplicativo de 20. O sea, esto quiere decir que se ha pasado todas las etapas del proceso de desarrollo y solo cuando se va a testes de calidad para hacer pruebas funcionales del software, se detecta el error, tiene que volver a todo el proceso, ser analizado porque el error tiene un costeo muy superior, que es multiplicado por 20 comparado con la fase inicial cuando se detecta el error. Y cuando ya está en producción, cuando ya está ejecutando el software, el costo de recuperar un error es muy grande comparado com o custo que desde al inicio. E isto depende do tipo de software, como hemos dicho. Por exemplo, se temos um software que é embutido, que é um software que está, por exemplo, coordenando tarefas automáticas em equipamento industrial ou em la indústria aérea ou espacial, um erro em software tiene um impacto muitíssimo superior a los 200. Pero estes são dados que estão associados a software de business, ou seja, software de gestão. Okay? Pero este é só para fazer maior ênfase de que é muito importante ter métricas que nos permitam medir a qualidade em todas estas fases do processo. Então, vamos falar um pouco de que são métricas, que são as coisas que se podem medir ou traduzir em números, para que se pueda saber se uma coisa é complexa, não complexa, com qualidade ou sem qualidade. Por exemplo, há uma métrica que é muito sencilla de calcular e que é muito simples, mas é muito importante, porque tem uma indicação direta em aquilo que são os números de pruebas que o software tem que ter se queres fazer testes de cobertura total a tu software. Se tu software é muito crítico, por exemplo, um software que vai a manejar, por exemplo, um equipamento robótico, um equipamento médico de intervenção cirúrgica, ou na aeronave, ou um rocket espacial, ou o que seja, se és um software muito crítico, provavelmente tu queres fazer todos os testeos possíveis, todos os caminhos possíveis para garantizar que o software se comporta como lo quieres. Então, a complexidade ciclomática nos mide concretamente quais são os caminhos possíveis de flujo de execução de um programa ou de uma função, ou o que seja, ou de tu código, medindo todas as branches ou todos os caminhos possíveis que tu código pode executar. Isto se hace analisando o flujo de controle del software, que é quando se
corre un código, se crea su flujo de control, que es un grafo que tiene en sus nodos, tiene las instrucciones de software que van a ser ejecutadas y en sus aristas tienen las transiciones de una instrucción de software para la otra. Y entonces, midiendo los caminos, y este pequeño ejemplo tenemos, en este pequeño ejemplo tenemos un grafo, perdón, que tiene 8 instrucciones de software y tiene 10 aristas que son los varios flujos de una instrucción de software para la otra. Entonces, con esta fórmula que tenemos aquí, que es el número de aristas menos los nodos, más 2, nos va a dar un valor de 4. Entonces sabemos que tenemos un código y que lo conseguimos transformar en un número, que es el valor de la complejidad ciclomática. Este número se puede comparar en una escala. Y entonces se pueden tomar varias decisiones. Por ejemplo, una organización puede decir, por ejemplo, 10, el valor 10 es el máximo que yo quiero para mi complejidad ciclomática. Entonces, todas las funciones software que su valor exceda en la complejidad ciclomática el valor 10, que es un threshold que se puede definir, entonces se va a considerar rejeitadas porque tienen una complejidad muy alta y te va a implicar muchos casos de testeo, etc. Entonces, eso obliga a que el desarrollador tenga el cuidado de hacer un diseño del software que reduzca, ¿okay?, que baje esta complejidad para reducir las pruebas de testeo. ¿Okay? Bueno, esta es una idea. Hay otra métrica que es muy interesante, que es otra métrica de software que ha sido propuesta por Olardo Alsted, que es una métrica que es intentada para medir es diferente de la anterior, que mide los flujos posibles. Esta va a medir la complejidad de los cálculos que tu software va a realizar. Y esta métrica es importante porque te va a decir si tu código, en termos algorítmicos, es muy complejo o poco. Y esta métrica, lo que va a hacer, por ejemplo, si nosotros vemos aquí esta pequeña función que está aquí al lado izquierdo, superior lo que vamos a contar es cuál es el vocabulario. O vocabulario es cuáles son los comandos o instrucciones del lenguaje que el software que se está usando. Se va a contar los operadores que se están utilizando. Los operadores son, por ejemplo, más, menos, mayor, menor, etc. ¿Okay? Atribuciones, etc. Indexación de un array, por ejemplo. Estos son operadores. Un comando es, por ejemplo, un if, un for, la llamada de una función, por ejemplo, calcular el sino de una función matemática o lo que quieras. ¿Okay? Entonces, esta métrica lo que va a hacer es, se calcula el volumen de los símbolos que se están utilizando en el lenguaje. Estos símbolos se dividen en los operadores y los operandos. Los operadores, que por ejemplo en la expresión aritmética, por ejemplo, A más B, los operadores es el operador más. Los operandos son las variables que se están envolviendo en la operación. Entonces, con estos valores se faz un cálculo que nos va a dar una aproximación daquilo que se considera la dificultad que tiene este software. Esta dificultad es muy importante porque nos va a decir cuál es tu esfuerzo para escribir, mantener o entender este software. Entonces, por ejemplo, se puede calibrar el software, por ejemplo, o se pueden calibrar estas fórmulas utilizando una variable de cálculo de cuánto tiempo en tu organización, por ejemplo, tú entiendes que un programador mediano va a necesitar para entender un código que va a tener que mantener.
por ejemplo, si se utilizar una proporción de 18, por ejemplo, este número 18, si se divide el valor desta métrica de esfuerzo, de Alsted, okay? Si se divide por 18, nos va a dar el número de minutos que un programador mediano en nuestra organización va a tener para entender o mantener este código que está aquí al lado izquierdo. Entonces, se eu sou confidente que meus programadores são alto nível, são muito inteligentes ou o que seja, eu posso aumentar aqui este fator, lo puedo poner el doble ou o que seja, pero eu posso afinar este valor. E ao ter estas fórmulas, uma vez mais estamos a traduzir aquilo que é o software e um valor numérico que me vai dar uma escala de complexidade para que eu pueda utilizá-lo para saber se é muito complexo uma função em termos de cálculo e qual é o tempo que eu vou ter para que uma pessoa pueda entender se vai a ter que fazer mantenimento deste software, qual é o tempo que essa pessoa tem que ter para entender bem este software. Então, isto é para terem uma ideia de quão importantes são estas medidas de evaluação de métricas de software. Por exemplo, aqui em este exemplo temos uma complexidade ciclomática 5, que é abaixo de 10, temos 10 como é o limite, quer dizer que em termos de complexidade de ciclos de fluxo ou caminhos de fluxo não é muito complexo, tem muito poucas linhas de código, 14 linhas de código, e tem uma complexidade de esforço que está medida por este valor 14.112, que dividido por um fator de 18 nos dá 13 minutos, que seria o tempo para uma pessoa entender bem este código. Uma pessoa poderíamos aumentar, como ha dicho. Com estes valores, com estas métricas, se pode calcular uma outra métrica, que é uma métrica interessante que nos vai dizer o índice de mantenibilidade do código. O índice de mantenibilidade do código é o índice que vai de 0 a 100, que nos vai dizer se aproxima de 100, quer dizer que é imantenível, que é muito difícil de manter. Se aproxima de 0, é que é muito sencillo, não tem problemas. Então, entre 0 e 100, temos aqui esta fórmula que nos permite calcular, utilizando estas variáveis anteriores, o volume é a quantidade de símbolos utilizados no programa, a ciclomática e linhas de código. Se pode aplicar este polinômio, esta fórmula, e nos vai a dizer, por exemplo, qual é o valor que... Perdão, eu he cometido aqui um erro, não é ao contrário. Quando temos 100%, quer dizer que é mantenível. Quando se aproxima de 0, é que é pouco mantenível, que é muito complexo. É dito ao contrário. Então, o que vemos aqui em este caso, que está aqui, é que tem um valor muito alto, que é 96, okay? Que nos está a dizer que é um pedaço de código que é muito sencillo. Então, isto mais uma vez só para reforçar que quando pegamos em código e o traduzimos em valores numéricos, okay, temos uma forma de poder falar sobre a qualidade. E este é o porquê da importância de métricas de software. Este é só mais um exemplo aqui é uma função de código, não se consegue ler muito bem, mas é uma função que tem muito poucas linhas de código, 1, 2, 3, 4 linhas de código. Okay? Não tem quase complexidade ciclomática, porque tem só um if, que vai generar, por exemplo, 2 caminhos de execução, uma complexidade ciclomática muito baixa, pero tem uma complexidade de Alsted muito alta, porque se ustedes lo ven, tem 4 instruções de código, pero cada instrução envolve muitos símbolos, envolve muitas operações e se vê que tem uma complexidade de Alsted alta. Então, aqui é para chamar a atenção que a complexidade não é só muitas linhas de código, não é só ter muitas vezes a complexidade se obtém por a combinação de várias métricas, como se ha visto com o índice de mantenimento, que é uma combinação de 3 métricas, linhas de código, ciclomática e Alsted.
Aqui, por exemplo, é outro exemplo. Temos aqui uma fórmula matemática. Temos uma instrução de código. Por exemplo, se formos calcular este binómio, a potência deste binómio, teremos aqui uma expressão matemática que envolve uma série de operadores matemáticos, uma série de funções matemáticas, em uma instrução só. Teríamos, se fôramos a expressar isto na linguagem de código, teríamos uma linha de código, por exemplo, pero uma linha de código muito complexa, que uma pessoa iria gastar mais de uma hora, ou 2 ou 3 horas para entender corretamente esta fórmula. Então, isto é para dizer que cada métrica de software tem diferentes objetivos em termos de medir a qualidade. Okay? Então, já que hemos visto alguns exemplos de como traduzir o software em números, ou seja, métricas, então, como se pode usar isto para tomar ações em nosso processo de desenvolvimento que nos permita fazer ações inteligentes para melhorar os resultados finais. E aqui há um problema que eu pongo aqui agora, que é um problema que temos que ter sempre presente em nossas decisões, e lo vamos considerar decisões inteligentes, que é a regra de Pareto, que é o princípio de Pareto, que é um princípio que ha surgido em economia, pero se aplica em muitas coisas na vida, que é a regra dos 20-80. A regra dos 20-80 o que nos diz é que quando temos que otimizar muitas coisas, e se recuerda, he começado por dizer que a deuda de software tem um ciclo vicioso, que é muitas vezes temos uma pressão involuntária, uma pressão muito grande, muitas vezes intencionalmente não podemos fazer as melhores opções de desenho de qualidade da software, temos uma pressão de tempo, de custeio, que nos põe muita pressão para poder pensar as coisas com tempo e com qualidade. Então, a regra de 20-80 o que nos vai dizer é que se eu tenho algo que me pode permitir com 20% do enfoque em meu software, como é que eu posso ter 80% de benefícios? Ou seja, se eu conseguir encontrar aquilo que são... Porque nós outros sabemos que nossos sistemas de software hoje têm milhões de linhas de código, miles de programas ou módulos que se combinam para poder fazer uma funcionalidade de negócio. Então, o que se acontece é que se tenho milhões de linhas de código em meu sistema, como é que eu posso tomar decisões que me vão a permitir melhorar a qualidade em sistemas muito grandes e muito complexos? Então, nesta estratégia, lo planteamos com uma metodologia que é olhar para aquilo que são os pontos críticos deste software. E, em vez de ter que envolver pessoas que vão se concentrar na qualidade de 100% do software, o que vamos a proponer é olhar para os pontos críticos, os programas críticos, ou que são mais utilizados, ou que têm maior impacto em los cálculos que se realizam. E então, em este 20%, imaginemos-nos que são os pontos críticos do software, isso sim tem que ter a máxima atenção possível na qualidade. E se das atenção a estes 20% de tu código, com muita certeza, com grande probabilidade, vas a ter 80% de benefício em todo o sistema. Então, as plataformas por exemplo, como esta plataforma que vos vamos dar aqui alguns exemplos, que é Cuscos, é isto que está por detrás da metodologia da qualidade, que é como é que vou a melhorar minha qualidade tendo ferramentas que puedan aplicar um pouco os princípios de Business Intelligence, pero aplicado ao software. Aquilo que nós chamamos Software Intelligence. Porque hoje, em sistemas de gestão de planeamento, nós temos regras de Business Intelligence para poder melhorar as decisões de gestão. Então, por que não ter também regras de Software Intelligence para melhorar a qualidade? Então, é isso que nós estamos aqui planteando. Então, estas regras de qualidade, ou esta Business Intelligence, ou Software Intelligence, é algo que se vai aplicar
não só a conhecer melhor o software, a complexidade, e onde temos que escorrer os 20% em que vamos a ter maior atenção para melhorar a qualidade, mas também conhecer os equipos de TI. Como é que nós outros conhecemos? Como é que nós outros vamos avaliar se uma pessoa está fazendo coisas bem feitas, qual é o impacto das ações de uma pessoa em el software. Então, toda esta plataforma tem este propósito, esta ideia de ajudar na gestão da atividade de TI. Para isto, se tem que definir metas, objetivos. Que são isso? São os KPIs, que são as, em inglês quer dizer Key Performance Indicator, que é quais são os indicadores de gestão de software ou da gestão de qualidade que temos que analisar e ter como aquilo que nós queremos como compliance para nosso sistema de software, para nosso desenvolvimento e para medir o software. Então, temos que selecionar como se faz isso, tendo aqui, por exemplo, uma metodologia que te vai dizer, bueno, se eu quero, eu tenho aqui em el topo, nós estamos aqui a dizer, para entender, ou para evaluar, ou controlar, ou incluso prever, fazer alguma predição sobre o software. Então, se eu quero entender, há que escolher, ou há que selecionar quais são os indicadores que eu quero medir, que eu quero ter para poder atingir um objetivo. Por exemplo, se eu quero ter uma avaliação, okay, para fazer uma avaliação, eu quero ter um indicador que me dê o percentual, por exemplo, de defeitos ou o tempo em que um defeito está em ciclo de desenvolvimento antes de ser corrigido, por exemplo. Então, o que eu quero garantizar em meu processo, por exemplo, é que o número de defeitos que vão para a produção é zero, por exemplo, não há defeitos. E eu quero saber quanto tempo um defeito está em equipe de desenvolvimento para a correção deste defeito. Então, isso quer dizer que eu tenho que criar um KPI ou uma métrica que me vai medir este tempo. Qual é o tempo que, desde que o usuário me planteia um defeito, quanto tempo este defeito está, por exemplo, em desenvolvimento para poder ser levado outra vez à produção. E estes são só exemplos de como, de uma forma muito metódica, se pode criar uma forma de dizer, ok, quais são os objetivos que eu quero alcançar, quais são as garantias que eu quero ter em meu processo, e então, quais são as métricas que eu vou ter, quais são os indicadores que eu preciso de ter para garantizar que meus objetivos se estão cumprindo em todo o processo. Okay? Isto era só para vos dizer que isto pode ser uma metodologia muito simples de organizar, identificar à direita quais são todos os objetivos que pretendemos, quais são as métricas ou as medições que temos que ter em o processo, no software, nas pessoas, o que seja, para garantizar que estamos atingindo nestas métricas, ok? Ou nossos objetivos da organização ou do processo. Então, por exemplo, ter uma plataforma como esta que eu estou mostrando aqui, vos dá, por exemplo, ter um dashboard com KPIs de várias informações é muito interessante. Por exemplo, aquilo que estamos a ver são exemplos de um sistema em que estamos a ver aqui um dashboard com, por exemplo, os módulos ou os programas que têm mais linhas de código em este sistema. Os módulos que são maiores, por exemplo. Isto nos dá uma indicação do volume de trabalho ou volume de código que temos indicado por programa. Este aqui é o top, é o programa com mais linhas de código, 20.600 linhas de código. Depois temos aqui um diagrama que nos diz com as métricas, com aquela métrica Alstead, que é a métrica de dificuldade, entendimento do código. Até. Temos aqui uma visão em escala,
okay? Que nos vai dizer que, por exemplo, este módulo que tem aqui uma escala maior é um módulo que tem uma complexidade de cálculo alta comparativamente com os outros que estão aqui. Eles estão organizados em diferentes círculos porque tem a ver com o princípio de aproximação em estes módulos. Quer dizer que estes módulos estão relacionados e dentro desta relação, que seria um cluster, um pacote, um package de software, estes módulos que estão muito relacionados, este aqui é o mais complexo de ellos. Okay? Aqui é lá outra métrica, que é a ciclomática, e então temos aqui este como sendo o módulo que tem maior complexidade funcional. Os ciclos ou os fluxos de execução são os maiores. E aqui temos outras métricas. Os faninhos, já vamos falar um pouco sobre faninhos, a profundidade de chamadas, etc. Então, aqui, por exemplo, aqui a profundidade de chamadas, quantas vezes um programa chama outro e este vai chamar um outro, etc. Uma característica deste sistema é que é muito uniforme. É um sistema que tem todas as... Este é um sistema COBOL, neste caso é um sistema COBOL, e tem muito poucos níveis de chamada. Okay? Então, se vê que os programas são muito monolíticos, todos eles têm quase todo o código dentro do programa e, portanto, chamam pouco os outros programas. Mas aqui, o importante é que temos aqui vários indicadores e se pode ver que, por exemplo, em linhas de código, este programa, RPDIBS, é o programa que tem maior número de linhas de código, mas este também é o programa que tem maior complexidade ciclomática. Significa que, para ser testeos, este é o programa que tem mais provas de teste a executar se quer testar todo o programa, por exemplo. Então, agora vamos analisar aqui como é um sistema COBOL, por exemplo, podemos estar interessados em saber o número de GOTOs, que é um tipo de instrução que há em COBOL, em algumas linguagens, e que nos traz alguma complexidade também. Então, medindo o número de GOTOs, se vê que este programa também, RPDIBS, é o programa que tem 716 GOTOs dentro do programa. Este vai ser aquilo que nós outros chamamos código Sparghetti. Código Sparghetti é código que tem muita complexidade, por muitos saltos, etc. E então, se pode começar a ver que, com vários indicadores, várias métricas, eu consigo ver que tenho aqui também um indicador de esforço de tempo de aprendizagem, com a métrica de Alsted, podemos ver quais são os programas que têm uma métrica mais difícil. Por exemplo, este programa aqui em el top é o programa que é mais difícil de entender em termos de complexidade de cálculo. E se eu tenho que atribuir a uma equipe de desenvolvimento, eu tenho que ter consciência que é necessário dar o tempo necessário, que é muito maior o tempo que uma pessoa tem para aprender este programa, do que seria, por exemplo, este outro programa aqui debaixo. E isto não tem a ver com linhas de código, com ser muitas linhas de código ou poucas linhas de código. Tem a ver com a complexidade das linhas de código que estão escritas. Okay? E então, estes indicadores nos vão ajudar a tomar decisões que nos podem permitir fazer um melhor planteamento das coisas. Então, também podemos fazer uma classificação de todo o sistema, sabendo qual é o percentual de código de baixa complexidade, de média complexidade, de alta complexidade e código muito crítico. Muito crítico, temos, por exemplo, este programa que está aqui, okay? Que já vimos atrás. Então, como temos várias métricas e podemos colecionar várias coisas, é muito importante também fazer uma coisa que é combinar várias métricas para poder conhecer aquilo que é um hotspot, ou um ponto crítico em aquilo que hemos planteado, a regra dos 20-80. Ou seja, como é que eu posso encontrar os 20% de programas em meu sistema que eu devo considerar como pontos críticos e dar mais atenção a estes 20% de programas para ter o melhor resultado possível. Por exemplo, este programa aqui, que temos visto que tem muitos GOTOs, se eu combinar várias métricas, e aqui estou combinando várias métricas, por exemplo, a ciclomática, que é o número de caminhos possíveis para testeio, o número de GOTOs, que nos vai dar uma complexidade de entendimento do código também,
exportar código Sparghet, e o volumen, quer dizer, o número de linhas de código. Combinando estas três métricas, eu tenho uma perspectiva tridimensional. Então, com esta perspectiva tridimensional, eu consigo identificar a Rojo, é o programa que é o mais crítico, tendo em consideração estes três fatores, ou estas três métricas. Então, isto é uma forma também de ter uma visão tridimensional do software e, comparativamente, ver os blocos que são os maiores, assim, os rasgacielos, que representam programas críticos que, de acordo com estas métricas que se han combinado, têm que ser considerados com maior cuidado que os outros que não têm esta combinação complexa. Outra coisa que é importante é combinar as métricas em el tempo, para termos também uma ideia de como é que estas métricas podem evoluir durante o tempo. E este é o caso de um software que está em desenvolvimento e se pode combinar, por exemplo, as métricas e ver como é que estas métricas estão evoluindo em el tempo. E aqui se vê que as linhas de código estão aumentando, está aumentando a complexidade Altstead, e está aumentando com o tempo a complexidade ciclomática. Este é um programa, é um sistema que está em desenvolvimento, então é normal que estejam aumentando as linhas de código e por isso se está aumentando as outras. Se for um sistema que estiver já desenvolvido e estiver só em mantenimento, seria muito estranho que em mantenimento um software tivesse uma curva crescente de linhas de código e de complexidade. Então, estes indicadores são importantes para que quem está fazendo a gestão do software tenha uma ideia de como é que o tempo dos equipos está sendo gasto e qual é o impacto que está a ter nas métricas do sistema. Então, vamos falar muito rápido. Vou falar só de outras duas métricas. Há muitas métricas de software. Esse é um ponto que eu queria chamar a atenção, que é há muitas métricas de software. Esta é uma métrica que tem a ver com a modularidade e a forma como os programas estão relacionados. Há dois conceitos aqui importantes. Um é a coesão do código, quer dizer, um módulo é coeso quando tu tienes as funções internas deste módulo estão utilizando entre elas e estão muito relacionadas e todas as variáveis deste módulo estão sendo utilizadas por estas funções. Esta é uma alta coesão, quer dizer que o módulo está muito integrado, ou seja, não o puedes partir. Se tienes um módulo com muito baixa coesão, quer dizer que as funções manipulam pouco as variáveis do módulo e estão pouco relacionadas. Quer dizer que se queres, puedes partir este módulo em submódulos. Por exemplo, módulos independentes, porque as funções deste módulo estão pouco coesas. O coupling tem a ver com como é que os mil módulos de software estão eles interdependentes por chamadas. Ou seja, este módulo depende muito dos outros módulos, porque está chamando muitas funções de outros módulos, etc. Então, aqui no desenho A, temos 4 módulos com muito baixa interdependência interna, mas muita dependência entre estes módulos. Este quer dizer que tem uma alta métrica de coupling. Quer dizer que se vas a ser um deploy ou vas a ser uma fragmentação destes módulos, tens muita dificuldade de fazer qualquer coisa que não envolva os 4 módulos ao mesmo tempo. Okay? Ou qualquer coisa que tu hagas em um módulo vai ter um impacto muito grande nos outros módulos. Este é o problema de coupling. Em o desenho B, tens maior coesão, porque tens mais chamadas internas em el módulo e menor intermódulos. Quer dizer que tens um desenho melhor. Ou seja, tens melhor facilidade de reestruturar, fazer o deployment, etc., em el desenho B. Bueno, isto só para dizer que estas são métricas que têm a ver com as dependências. As dependências também se podem calcular. Ou seja, em esta plataforma, tu podes saber como é que um módulo está relacionado com outros módulos. E então, puedes calcular aquilo que queres, as métricas fan-in e fan-out. Fan-in é o número de programas que estão utilizando um outro programa.
Fan-out é o contrário, são as chamadas de um módulo a outros módulos. Por exemplo, quantas vezes um módulo, quantas chamadas um módulo tem de outros módulos. Este nos dá indicadores muito interessantes. Por exemplo, em linguagens sencillas, não é o caso de linguagens orientadas a objetos, como por exemplo Java, mas por exemplo, em uma linguagem procedimental, se tienes fanin 0 em uma função, quer dizer que esta função nunca é chamada, quer dizer que é código muerto. ¿Okay? Tan sencillo como esto. Entonces puedes optimizar tu sistema removendo o poniendo en otros pacotes de solo de histórico, tudo que é tu código muerto para não estar misturado com código que sabes que está sendo utilizado. Isto tudo com análise estática, não é necessário fazer corridas de software para... Agora, quando tienes um fanin, por exemplo, muito alto, quer dizer que se tienes um programa com um fanin muito alto, e tienes, por exemplo, aqui um caso que temos um fanin alto, quer dizer que tienes muitos programas que dependem deste programa. Por exemplo, este aqui é um programa que tem um fanin muito alto. Quer dizer que muitos programas estão utilizando este programa que está aqui. Então, as dependências se podem analisar e imagina-te agora que tienes um fanin muito alto e este programa tem uma complexidade muito alta. Quer dizer que, se tienes uma complexidade muito alta em um programa que tem um fanin muito alto, quer dizer que é muito utilizado por outros, este programa é um programa crítico, porque se tem um erro em mantenimento ou porque le tienes que fazer um câmbio de pressuposto, requerimento ou de funcionalidade em este programa, tienes que estar preparado para um impacto muito grande no sistema se tienes um erro em este programa, porque é um programa muito usado em tu sistema. Okay? Aqui, mais uma vez, é uma relação com o banco de dados. Puedes ter aqui uma relação que é saber as tablas do banco que são mais utilizadas em tu sistema e os programas que estão utilizando. E então, se tens aqui isto ordenado, vês em que é o canto superior esquerdo, tienes as tablas mais utilizadas e os programas que mais utilizam o banco de dados. Este, mais uma vez, com a regra dos 2080, te vai dizer que se eu me concentrar em otimizar, se eu tiver esta informação de saber quais são as tablas mais utilizadas e os programas que mais acesso a banco de dados fazem, se eu hago uma otimização em esta parte daqui do sistema, que poderá ser menos de 20%, eu vou ter um impacto muito grande em todo o sistema, na performance, na melhoria, em todo. Então, mais uma vez, estes são indicadores que te permitem concentrar tu esforço em uma parte crítica do sistema e com este tens um impacto muito grande em toda a qualidade. Então, só para resumir, por exemplo, Cusco é uma plataforma que tem aqui vários perfis de uso. Esta plataforma, com todos estes indicadores, nos vai permitir várias coisas. O entendimento do software, como entender meu software, com base em métricas que eu tenha, interdependências, etc. Há um componente que não hemos falado, pero Cusco permite também fazer a documentação técnica do software. Há aqui uma perspectiva com a métrica de esforço, se podem fazer avaliações e cálculo de custeio, porque eu sei quanto me pode custar resolver uma deuda técnica, fazer um mantenimento, fazer uma reescrita ou uma transformação deste código para migrá-lo a uma nova plataforma. Então, também nos permite fazer isto. Permite-nos medir a qualidade, seja com métricas, seja com regras de compliance, com as melhores práticas em termos de linguagem, que não hemos falado muito disso, porque hoje nos hemos concentrado nas métricas de software, e a ser prognósticos sobre o software. Okay? Então, por exemplo, para que estes vários perfis nos permitem? Se, por exemplo, eu vou fazer a aquisição de uma empresa, por exemplo, um banco que está comprando outros bancos, ou estou comprando um software que estou adquirindo para a minha empresa e eu vou comprar as fontes. Então, é muito importante ter um entendimento da complexidade desse software, porque pode ser um software que atende minhas funcionalidades, mas pode ser muito complexo, pode ter muitas linhas de código. Então, é importante ter esse entendimento, essa medição, até porque depois le puedes fazer uma atribuição do valor que tu crees que pode ter este software.
e documentado, por exemplo, porque o sistema pode não estar documentado. A qualidade é algo que lo puedes fazer com normas de qualidade, com análise de métricas, etc. Isto é uma vertente de fazer certificação de qualidade de tu software. Então, e apoio ao desenvolvimento. Isso te vai permitir também, esta plataforma te permite ter esta perspectiva, que é a certificação de qualidade, ela apoia ao desenvolvimento com indicadores de análise do código, etc. E também fazer um assessment ou uma avaliação ao software para a migração, a transformação, a reescrita, o que queiras. Okay? Então, estes são os vários perfis que tu puedes ter utilizando Cuscos. Estes são o tipo de tarefas que puedes fazer com Cuscos. E, mais uma vez, Cuscos nós o planteamos como uma plataforma de software intelligence que te permite a regra de Pareto, que é os 20-80, ou seja, identificar os KPIs que são mais importantes para encontrar os pontos críticos e com isso melhorar. Isso também te pode, como hemos dicho, dar informação sobre as pessoas, ou seja, não só o software, mas também quais são as pessoas que têm maior atividade no sistema, que têm maior envolvimento em resolução de erros em tempo da distribuição durante um ano ou durante um intervalo de tempo. Te permite também, por exemplo, fazer os indicadores de quais são as atividades. Aqui há um pico de atividade, commits, ou seja, de alterações do código. Este nos dá uma visão temporal de como são a atividade. Se há visto que em este sistema há sido uma refaturação ou alguma alteração muito grande, porque há havido muitos commits, mas nos dá uma indicação que o sistema depois quedou estável. Não há muitas alterações, quer dizer que este trabalho ha sido um trabalho feito com qualidade. E se consegue saber, selecionando este intervalo de tempo, se conseguem saber quais são as pessoas que têm estado mais envolvidas em isto. E o importante também é que, com esta plataforma de software intelligence, se eu sei que há havido aqui muita atividade, por exemplo, desta pessoa, Rui Bastos, por exemplo, então é necessário saber se esta pessoa se está mexendo em modos críticos do sistema e se esta pessoa tem a qualidade e o conhecimento suficiente para as alterações que está fazendo. E, por exemplo, se nós olhamos aqui para muitas alterações que han sido hechas aqui e sabemos que as pessoas são estas, por exemplo, e se não há havido muitos mais problemas depois, então eu posso ter a garantia que essas pessoas têm qualidade. São pessoas que, para as tarefas que han hecho em esta altura, lo han hecho bem. Porque se eu vejo aqui um pico e depois vejo muitos picos aqui, quer dizer que o sistema está muito pouco estável. Então, se há aqui uma refaturização do sistema e o sistema se mantém estável, quer dizer que as pessoas han hecho uma intervenção correta em software e o software se ha mantenido estável depois desta intervenção. Okay? Bueno, em termos generais, isto é o que tinha para falar hoje. Não sei se querem poner uma questão agora sobre plantear alguma... Si alguien tiene una pregunta, se puede usar el panel de control en el apartado de las preguntas. Mientras tanto, vamos a lanzar otra pregunta nosotros, ¿vale? Si los estándares nos garantizan buena calidad de software o es un mito, ¿qué pensáis vosotros? Bueno, creo que sí, porque los estándares lo que nos enseñan es que hay, y es importante decir que estos estándares son estándares que tienen mucho a ver con, y aquí cuando estamos hablando de estándares no estamos hablando das métricas, estamos hablando de lo que son las buenas prácticas, okay, en ciertas industrias de software. E isto está relacionado com as tecnologias que se estão utilizando, porque há estándares para segurança, por exemplo, em Java, há estándares de segurança, por exemplo, em .NET, há estándares em outras linguagens. Então, os estándares são as boas práticas que se devem ser utilizando diferentes tecnologias. E isso sim traz benefícios. Por quê? Porque é algo que é uma experiência coletiva da comunidade de software em estas linguagens.
Y esto es un conocimiento que es partilhado en la comunidad de estas tecnologías y, por tanto, lo que se aquí hace es, cuando se certifica con estos estándares o con la compliance de las buenas prácticas, lo que estamos haciendo es garantizar que nuestro software no está lejos de aquello que es la práctica de la comunidad de la tecnología, la comunidad de esta lenguaje. Entonces, eso es una cosa que nosotros acreditamos y defendemos que debe ser hecho, que es certificar nuestro software de acuerdo con la compliance de estándares de buenas prácticas. Y eso depende de lenguaje para lenguaje, como es conocido. Muy bien, de los participantes tenemos un 33% que han dicho que sí y unos 67% que han dicho que quizás. Vale. Pues si nadie tiene una pregunta, creo que lo podemos terminar. Pues muchas gracias, Luis, para la presentación. Y muchas gracias a vosotros por participar. Enviaremos la grabación del webinar, de la presentación más adelante. Y bueno, eso esperamos que nos vayamos en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, yo. Buen día. Buenos días.